Está no ar mais um JR Entrevista e eu sou Yasmin Costa e aqui comigo o presidente da Associação Brasileira dos Municípios, Ari Vanazzi, que está aqui em Brasília participando do encontro de novos prefeitos e prefeitas e gentilmente atendeu a nossa equipe. Muito obrigada, presidente, por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os municípios brasileiros aí. Presidente, eu sei que a Associação Brasileira dos Municípios lançou recentemente um anuário estadual sobre mudanças climáticas e esse é um assunto que vocês também estão discutindo aqui no encontro dos novos prefeitos e prefeitas e é um tema que a gente tem visto que tem preocupado a população em todo o país. O que diz esse anuário estadual? Primeiro, assim, nós estamos vivendo uma crise climática, né, que não tem dimensões ainda do seu impacto, vamos dizer assim, na sociedade brasileira, mundial, né? A ABM sempre teve no centro do seu trabalho, junto aos municípios, essa preocupação e esse debate, né? O anuário, ele vem ajudar os municípios a refletirem sobre o tema, conscientização das políticas públicas que têm que estar capacitadas para isso, faz um diagnóstico da situação geral do nosso país, né? E propõe ações para que os municípios possam trabalhar, né, especificamente junto aos governos federal e estadual e junto às cidades, estas políticas de diminuir esses impactos climáticos que vemos sofrendo hoje, né? Nós tivemos tragédias grandiosas no Rio Grande do Sul, no Brasil, com a questão das enchentes, nós temos tendo tragédias no mundo, né, com das queimadas, enfim, há um ambiente do ponto de vista climático muito preocupante a sobrevivência da humanidade. Essa é a nossa grande preocupação. Então a ABM, né, tem como papel, nesse momento, orientar os municípios, auxiliar os municípios, assessorar os municípios e propor políticas para o governo federal do ponto de vista de financiamento, de busca de recursos, né, para que as prefeituras possam efetivamente, além de decidir politicamente que tem que atuar, mas precisa ter amparo econômico, né, amparo de projetos para poder fazer a sua parte. E são coisas que envolvem a cidade como um todo, reciclagem, né, separação do lixo, né, recuperação de áreas, né, degradáveis, que tem a ver também com manutenção dos mananciais, preservação, né, das matas nativas. São uma série de elementos que o município não consegue fazer se não tiver um programa, um projeto. O governo federal, a partir desse nosso diagnóstico, acabou lançando vários programas, né, junto ao Ministério do Meio Ambiente, junto à Secretaria do Ministério das Cidades, para que as cidades possam acessar esses recursos e fazer a sua parte na preservação ambiental, no cuidado com o meio ambiente. Um desses programas, a gente sabe que foi lançado durante esse encontro dos prefeitos, foi justamente o Adapta Cidades, para trazer ali financiamentos, trazer um amparo para esses municípios com relação a essa gestão climática. Faz diferença esse apoio do governo federal, já que vocês estão na ponta, sabem o que precisa, mas o governo federal pode atuar sim, se a gente for colocar concretamente. Como ele atua ajudando vocês? O município não consegue realizar objetivamente quase nenhum programa, nenhum projeto sem a participação do governo federal. Nós da ABM defendemos que precisamos ter políticas nacionais linkadas com as políticas estaduais para que os municípios possam atuar. Esta é a relação federada. Se não tem uma política nacional, muitos poucos municípios fazem. Se tem uma política nacional, todos os municípios podem fazer e aderir, mas precisa também ter políticas estaduais. Então, muitas vezes o governo federal tem um grande programa, o estado não dá bola para esse programa e o município tem mais dificuldade de acessar os recursos e de montar um projeto. Por exemplo, se você constrói um programa de que em 2030 nós temos que ter praticamente todo o esgoto brasileiro tratado, né? A União lançou esse programa, tem programas internacionais, inclusive, é uma pauta, né, do Acordo de Paris, né? Mas se o governo federal lançou, mas se o Estado não prepara também a sua Secretaria do Meio Ambiente, não prepara os seus técnicos, o seu planejamento, o seu licenciamento para que os municípios possam viabilizar, evidentemente que essa política não será implementada. Então a pergunta é, faz diferença? Faz muita diferença. Tem que ter decisão política, tem que ter recurso e tem que ter uma política federada que articula a federação,
estados e municípios. Eu acho que essa é a grande política e a grande novidade que o governo federal vem fazendo em todos os programas ambientais, mas também na política agrária, mas também na política, né, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde. Esse é o elemento inovador deste encontro que nós estamos fazendo na preocupação do governo federal. Não é só explicar para os municípios, mas apresenta o programa, exige que o estado implementa e o município fará a sua parte. E os recursos também são fundamentais. A gente sabe que quando a gente trata dessa questão envolvendo mudanças climáticas, a gente vê também que, às vezes, não colocar... Como é que é a postura, assim, do gestor municipal de não colocar... É melhor não colocar ou colocar esse recurso para a mudança climática dentro do orçamento? Isso faz diferença, ter esse caminho já traçado quando o assunto é tentar encontrar uma solução diante dessas mudanças todas? Sim, o município, geralmente hoje em dia, na grande maioria dos municípios, existe, na questão do orçamento municipal, na LDO municipal, existem investimentos, né, do ponto de vista da questão ambiental, né? Eles se dão em vários aspectos, assim, os municípios, por exemplo, quando faz investimento em saneamento, ele diminui muito o impacto na doença, portanto, ele tem, né, um retorno sobre a melhora da qualidade de saúde da população. Ele também tem um outro elemento que é investindo em saneamento, investindo em coleta seletiva, em resíduos, né? Trabalhando em educação, ele cria uma política de conscientização. Então, ele existe nos orçamentos municipais em quase todas as cidades, mas é um recurso muito pequeno, porque a receita do município é insuficiente, principalmente na área do meio ambiente, né? Da recuperação de mata ciliar, do ponto de vista de investimento em saneamento, do ponto de vista da reciclagem, né? Do fim, né, dos grandes ainda lixões que nós temos pelo Brasil afora. Isso são ações muito caras, né? São valores enormes. Então, nós temos hoje política nacional no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Cidade, e as cidades têm no seu orçamento, o Estado aportando um pouco, e hoje nós temos uma facilidade de diálogo e busca desses recursos para poder fazer efetivamente as ações que a cidade precisa ser feita. Se tem ação do governo federal, se os estados já aportam ali certos recursos, por que a gente está vendo uma infinidade de tragédias, de situações climáticas que comprometem muitas cidades? O país desse tamanho, a gente sabe que tem que ter uma preparação diferente, mas já que o senhor diz que tem recurso, tem política, o que falta para isso não acontecer? É que, na verdade, nós estamos pagando hoje o que a gente fez no passado, né? Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje de mudanças, né, no ponto de vista da climática, desta pauta, né, assustadora no mundo, né, ela é fruto do passado nosso, né? É o fruto do desmatamento, é fruto, né, da poluição dos rios, é fruto de uma indústria poluidora que hoje mudou enormemente, né? É fruto do cuidado que a humanidade teve, né? Talvez há 200, 300 anos atrás, né? Isso é o reflexo. E a tendência agora é fazer com que a gente diminua esse impacto para que a tragédia não seja o fim da humanidade. Hoje nós corremos sério risco, né? Talvez em 1000 anos nós não existir mais. Por quê? Porque há uma mudança tão profunda e tão assustadora que não é só assim a enchente, né? É as consequências depois da enchente, que são as questões psicológicas da população, que são as doenças novas que surgem, né? Então nós temos problemas enormes do ponto de vista do reflexo disso, né? Mas ainda tem, que é o mais grave na minha opinião, há setores da sociedade, né, poderosos, né, que essa disputa é uma disputa econômica também, né? Porque que hoje as grandes empresas, né, que são que fazem o trabalho de extração de minérios, né? As grandes empresas que trabalham ainda com indústria poluente, né? Quer dizer, por que elas operam assim, desta forma? Porque não estão preocupadas com o meio ambiente, não é? Quem está preocupado hoje com o meio ambiente é a sociedade civil, são governos locais e governos, né, que tem uma visão humanista da sociedade e da humanidade. Esse é o grande desafio. Então nós temos uma disputa política, econômica e ideológica sobre o tema ambiental. Por que se desmata a Amazônia se nós estamos sabendo que a Amazônia é um problema gravíssimo, né, para o ponto de vista do mundo? Se desmata porque tem vontade de ganhar dinheiro fácil, né? E as pessoas não estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, estão preocupadas com eu hoje, né, com a situação de hoje. Então o problema ambiental não é um problema só de cuidar, né, de fazer e investir, é um problema do passado que nós estamos pagando e é um problema
problema é que há uma disputa, né, do ponto de vista econômico. Esse é o grande elemento. Por que o Trump agora quer sair do Acordo de Paris? Se sair do Acordo de Paris, ele enfraquece esse debate da recuperação ambiental, da pauta ambiental, né, de atingir as metas estabelecidas pela humanidade, pelos grandes países. Quer dizer, ele vai sair por quê? Porque ele quer facilitar a exploração econômica, quer facilitar e diminuir carga de impostos, de custeio para as grandes empresas poluidoras que tem. Quer dizer, veja, então é um governo, um grande país, né, que evita e não quer entrar nesse debate e cumprir, né, aquilo que está determinado pela maioria dos países mundiais, né? Então nós precisamos também entender isso, não é apenas fazer obras, mas é cuidar, né, e tentar recuperar aquilo que nós estragamos no passado para que a gente tenha menos impacto no futuro. Agora, o senhor fala dessa agenda, dessa grande agenda mundial que reflete em todos nós aqui na sociedade brasileira e do mundo como um todo. E aí o senhor fala que não é só recuperar, é preciso ações ali, tem que recuperar, mas é preciso ações também de infraestrutura e tudo mais. Os prefeitos, eles estão com essa consciência, eles estão preparados para pensar dessa forma, o senhor que atende aí eles em todo o país? Eu diria para ti, pelo que eu vi aqui no encontro, que são os novos prefeitos que nós encontramos, que é um bom elemento assim para analisar, a pauta e o problema ambiental está na boca de todo mundo, né? Porque as tragédias foram muito impactantes, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, alaga o estado inteiro quando chove. No estado do Rio Grande do Sul, alaga o estado inteiro. Aí, de repente, vem as queimadas que queima a mata, né? As pessoas se apavoram. Nos Estados Unidos, queimou metade do estado, né? Quer dizer, e isso, né? Cidades onde o mar cresce, eleva, quer dizer... Isso tudo, né, inclusive a própria imprensa colaborou muito no aspecto de mostrar isso. E isso trouxe um impacto na população e, de modo geral, nos novos gestores. Então, há preocupação, há uma certa consciência sobre isso. E agora, o novo momento que estamos vivendo, o encontro aqui dos municípios apontou isso, com muitos programas, ações, muitos debates. A COP30, que vai ser realizada no Brasil, em Belém, né? Eu tive agora em Barcelona, em Cuenca, né, enquanto a ABM, participando dos fóruns da CGLU, que são fóruns de entidades municipalistas do mundo inteiro, né, preparando um documento importante sobre isso, né? A COP30 vai colocar no centro do debate político, econômico, ambiental do mundo, né, as resoluções que vamos tirar ali. Quer dizer, vai ser um momento muito especial para o Brasil, para a Amazônia, mas para o mundo que nós vamos entender e criar ali, pelas consequências já existidas e pelo que podemos sofrer pelos estudos que nós estamos tendo e pelos estudos e diagnósticos que os grandes especialistas, que a ciência vem mostrando. Então, eu acho que nós vamos ter um momento muito importante no Brasil e os prefeitos estão linkados nisso. Os prefeitos têm feito, né, a sua parte, na minha opinião, com muita maestria e com muita dedicação, fazendo as coisas pequenas que são fundamentais e importantes, né? E as grandes ações nossas, não basta só fazer a proteção agora. Agora tu tem que fazer a proteção e tentar recuperar, porque a proteção que tu faça, ela possa responder e fazer efetivamente ter não mais tragédias. Mas tu tem que, por exemplo, assim, o que quer dizer isso, né? Onde tu tem um dique hoje, que foi feito baseado nas enchentes de 46, né? Tu fez o sistema de proteção produzido na última enchente de 46. Esse dique foi ultrapassado com as chuvas recentemente. O novo dique que tu vai fazer, ele pode suportar mais 10 anos, se você não fizer a recuperação da mata ciliar, se você não fizer bacias de acumulações de água nas cabeceiras dos rios, quer dizer, aquele dique novo que tu vai fazer, daqui 20 anos, ele vai extrapolar de novo. Veja, então, é fazer a manutenção e a recuperação a partir desse episódio que nós vivemos, mas também tem que trabalhar do ponto de vista da recuperação do estrago que a humanidade fez na natureza e no meio ambiente. Vocês conseguem perceber, como gestores municipais, impactos dessas mudanças climáticas? O senhor já pincelou sobre isso aqui, mas conseguem perceber esses impactos em outras áreas, como a saúde, a educação? Eles são impactados por esses fenômenos? Eu diria para ti que, de fato, todas as áreas estão muito impactadas, né? Onde teve essas tragédias todas, mas só o fato, né, de que o mundo mudou,
os climas, as pessoas não se encontram mais, né, dentro de um organograma, de um habitat, né, que viviam há 10, 15 anos atrás. Isso mudou muito. Isso psicologicamente também vai trazendo problemas do ponto de vista, né, de ansiedade. São coisas muito pesadas, né? Na minha cidade, quando eu era prefeito ao final do ano, a gente teve que duplicar o número de psicólogos, ampliar, né, o tema do cuidado com a saúde. Por conta das mudanças? Claro, por conta das mudanças climáticas, por conta da tragédia que a cidade viveu, porque a minha cidade teve 100 mil pessoas que perdeu tudo embaixo d'água, né? E do ponto de vista econômico, isso também. Então, veja bem, você tem 100 mil pessoas que levaram 50 anos para construir uma casa e uma família. Uma mudança dessa climática levou tudo e perdeu tudo. Essa família nunca mais será a mesma família. E os seus filhos não serão mais os mesmos. Né? Parece coisa maluca, mas é real porque nós estamos vivendo isso. Então, veja, há que se fazer, evidentemente, né? Há impacto na saúde, há impacto na educação. Há impacto, né, na questão da saúde também, não só por causa das queimadas, da fumaça, que tem prejudicado a saúde da população quando tem queimada, né? Você sabe que essa queimada da Amazônia, que é a Amazônia, a fumaça chegou em São Leopoldo, que é lá no sul do Brasil. O sol não aparecia por 3 semanas, no sul do Brasil. E tu acha que isso não tem impacto na saúde, na vida das pessoas? É evidente que tem, na vida do animal, na vida da produção. Tu não vê o sol no sul do Brasil, no pleno verão ou na primavera, 3 semanas, né? E nem chuva nem sol, era só fumaça. E você imagina São Paulo. Então, esses mudanças climáticas têm um impacto profundo na economia, na existência da humanidade, profundo na questão, né, vamos dizer assim, da flora e da fauna. E isso as pessoas precisam entender. E o governo federal, o governo Lula, ele tomou decisões duras, né? Tanto na ONU, que fez um discurso duro sobre essa questão da fome, né? E tanto também aqui nos municípios que falou sobre isso. E nós, prefeitos, estamos cuidando da nossa parte. Mas isso precisa de uma política internacional com muita força, né? E com muita luta do ponto de vista da exigência, que se cumpra o que se determina e se construa coletivamente. Mudando um pouquinho de assunto, mas tratando ainda de impactos para os municípios, o senhor como municipalista, a gente tem aqui, vindo de Brasília, uma reforma tributária que, sem dúvida nenhuma, vai impactar lá na ponta nos municípios. Como é que esses estados, esses municípios, esses gestores estão se preparando para essas mudanças que serão gradativas? A gente sabe disso. Tem uma preparação? Isso vai ser benéfico ali para os gestores locais? Eu diria que a reforma tributária em si, ela era uma necessidade, agora foi aprovada, não dentro dos moldes, né, que seria de fato uma grande mudança estrutural econômica do país, né, de tributação, porque hoje o Brasil tem uma carga tributária elevada, não é, em alguns setores. Então a reforma tributária era necessária, fundamental, foi votada, embora não foi votada de acordo, né, com a sua produção e a sua necessidade para o país do momento, do ponto de vista econômico, né? Então a mudança foi muito importante. Agora, para os municípios, né, ela será ainda regulamentada, né? Tem uma comissão onde a CNM, a Frente Nacional de Prefeitos estão participando, né, desse debate. Na regulamentação, eu diria que ali é que a gente vai definir as regras. É evidente que nós da ABM estamos acompanhando, lutando para que a gente não tenha perda de receita, mas que esta reforma tributária divida melhor a riqueza do nosso país, né? Quer dizer assim, o município é onde a vida acontece, onde as pessoas vivem, onde o prefeito precisa responder, ele tem que ter um valor maior de recurso para poder ter autonomia, né, do ponto de vista de fazer a sua política e planejar a sua cidade. A reforma tributária trabalhou nesse sentido, né? A regulamentação talvez nos dê essa possibilidade de fazer um grande avanço para que a gente diminua a carga tributária, melhore a produtividade brasileira, melhore, né, o nosso equilíbrio, né, na disputa da balança comercial, das exportações e importações. Quer dizer, tudo isso faz parte desse processo. Evidente que ainda há muito o que fazer e avançar, e nós vamos continuar perseguindo uma reforma tributária mais correta, né, para o nosso país. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui ao meu lado o presidente da Associação Brasileira dos Municípios, Ari Vanazzi. No bloco anterior, o senhor falou sobre a questão envolvendo a reforma tributária. Nos disse que é um grande avanço,
a aprovação dessa regulamentação, principalmente, mas o senhor também falou que outros pontos deveriam ser colocados na reforma tributária. Como gestor municipal, o que poderia ser diferente nessa reforma? Primeiro que o Congresso Nacional é composto, né, por setores econômicos. Eu fui deputado federal, então estou falando de propriedade, tá? Aqui nós temos a bancada da bala, a bancada do gado, a bancada da bolacha, a bancada, né, tem bancada de tudo, né? Então essas corporações, elas não permitem, né, diminuir, né, o impacto, né, ter um impacto também que pudesse, né, numa reforma tributária, diminuir o seu ganho ou ter um outro equilíbrio financeiro, enfim, eles não admitem. Estados também, né, têm a sua carga tributária e também precisa ter uma compensação para poder fazer a mudança. Quer dizer, o país ainda não amadureceu para fazer uma reforma tributária onde todos têm que ceder um pouco e aqueles que a vida toda ganharam um pouco, aumentem a sua receita, que daria um equilíbrio melhor. Em curtas palavras é isso. Há ainda setores que não admitiram, né, mudar dentro do conceito da nova reforma tributária, de poder ceder, né, para que a gente fizesse uma verdadeira reforma tributária mais ampla e que houvesse uma distribuição de renda melhor. Vamos pegar, por exemplo, os royalties do petróleo. Isso é uma vergonha nesse país. É uma riqueza nacional. O petróleo é uma produção, é uma riqueza nacional e hoje nós temos em torno de 120 municípios que ficam com toda essa riqueza. E isso está 15 anos na Justiça, o projeto que foi aprovado, distribuição dessa riqueza para todos os municípios. Nós, então, municípios que não temos royalties do petróleo, nós temos uma arrecadação bem menor. E municípios que têm royalties do petróleo, faz transporte de graça, quer dizer, tem dinheiro que não sabe como gastar. Cidades pequenas. E isso é uma injustiça com o Brasil. É uma injustiça com a maioria dos municípios. E esse processo está na Justiça, não foi resolvido. Veja, e isso também não entrou na reforma tributária, né? Então, temos ainda um problema de setorização da economia, setorização dos interesses políticos, setorização da política, né? E esses núcleos, eles acabam sempre tendo peso político nas decisões que toma e o governo, evidentemente, sempre tem que fazer acordos, né? Tem que negociar e fazer acordos, que é um pouco o que aconteceu nessa reforma tributária. Mas era preciso fazer assim, porque o próximo passo a gente avança mais um pouco e assim a gente vai caminhando, como o Brasil sempre como caminhou, né, até que a gente amadureça efetivamente para ter um equilíbrio, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de responsabilidade econômica e política também. Então acho que é fundamental isso. Falando em interesses políticos, um assunto que tem repercutido muito, e eu quero a opinião do senhor, emendas parlamentares. O senhor já falou publicamente sobre essa questão envolvendo emendas parlamentares, já cobrou programas para os municípios com a destinação desses recursos. Como que é a avaliação da Associação Brasileira dos Municípios com relação a esse recurso? Como ele poderia ajudar lá na ponta? Olha, vou te dizer o seguinte, isso é um crime no país, tá? A gente transformou um país, né, num parlamentarismo de emendas, né, onde os deputados hoje têm a maior parte dos recursos de possibilidade de investimento na sua mão para decidir para quem dar, como dar e quando dar, né? Que é o tal do orçamento secreto, que agora tem a questão judicial aí, que houve uma mudança no conceito, mas ainda, né, está concentrado uma grande parte do orçamento do Brasil na mão dos parlamentares. Isso não existe. Isso é uma vergonha, né? E eu disse para o presidente Lula aqui, nós precisamos urgentemente acabar com essa questão das emendas parlamentares. Não é que o deputado não pode ter emenda. Ele pode ter emendas, mas não da forma que está posta aí, com um orçamento de 70, 80, 100 milhões de reais para um parlamentar, para um senador, um valor extraordinário. Quando os municípios que têm 5, 6, 10, 15, 20 mil habitantes, o orçamento dele é com 30 milhões, 20 milhões, 100 e poucos milhões por ano. Olha o absurdo que é isso. Então a emenda parlamentar é maior que o orçamento de muito município. O valor das emendas parlamentares que os deputados têm hoje e os senadores é maior do que o orçamento de 40% dos municípios brasileiros. Isso é um crime. Por que a emenda não serve muitas vezes? Porque o município não pode planejar a sua ação.
Eu, na minha cidade, se tiver uma estrada vicinal para calçar, para poder melhorar ou asfaltar, né? Uma estrada de 2 quilômetros, o deputado vai lá e me oferece uma emenda de 200 mil. Eu faço 200 metros, aí depois até a emenda vir e fazer outra emenda, lá vai 4 anos. Quer dizer, veja, se eu tiver um programa no governo, no DENIT, se eu tiver um programa no Ministério da Cidade, se eu tiver um programa na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, né, eu vou lá e escrevo no programa do governo que eu quero fazer essa estrada. E o governo me libera o projeto e eu vou fazer o projeto. Posso levar 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo, mas eu tenho um projeto na minha estratégia do ponto de vista de crescimento da cidade. Hoje, as cidades brasileiras de pequeno e médio porte, elas vivem a situação dramática e vivem financeira, estrutural, por culpa dos deputados. Por culpa dos deputados, que não permite que o governo federal, que os ministérios tenham dinheiro para fazer planejamento. Isso eu vejo na minha cidade pequena do Rio Grande do Sul, que o deputado, ontem inclusive vi aqui em Brasília, as pessoas indo discutir com o senador, me dá 150 mil, me dá 200 mil, me dá 60 mil. O que faz o município com 60 mil reais? Numa emenda parlamentar ou com 80 mil reais? Aí o deputado cria os curários eleitorais. Mas o fundo partidário, né, isso vira uma instituição paralela ao governo, paralela ao Congresso e paralela às prefeituras. Né? Sabe? Esse é o grande desafio que nós temos na gestão pública brasileira hoje. É resolver esse problema, né, de forma definitiva. Há que haver emendas parlamentares sem nenhum problema, mas não nessa condição, com esse método, né, e nessa visão de aplicação. É preciso ter uma situação mais definida, melhor, para que os municípios tenham projetos, tenham estratégia, invista, planeja e constrói política pública de médio a longo prazo, que é isso que a gente faz na gestão pública. É isso. Muito obrigada por essa conversa aqui com a gente. É sempre uma alegria tê-lo aqui para esclarecer esses pontos envolvendo os municípios. Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês também para levar essas mensagens, né, e essas discussões que nós estamos fazendo aqui em Brasília, né, na defesa dos nossos municípios. Que prefeito, para governar uma cidade, tem que ter coragem, determinação e muita vontade e muito planejamento, né, para poder enfrentar os desafios cotidianos. O JR Entrevista fica por aqui. Até uma próxima. Tchau.